falando do assunto da semana, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não vai ter direito à saidinha de Natal. Atualmente, o benefício é concedido somente para os presos que estão no regime semiaberto. E esse não é o caso do ex-chefe do Palácio do Planalto, que cumpre a pena em regime fechado. A lei da saidinha, como é conhecida, foi alterada em 2024 e reduziu drasticamente as possibilidades de saída temporária. O fato de ter iniciado há poucos dias o cumprimento da pena também inviabiliza qualquer mudança imediata para o semiaberto. Bolsonaro só poderá progredir após cumprir 25% da pena total, porque os crimes pelos quais foi condenado envolvem violência ou grave ameaça. 25% são 6 anos, pelo menos. Mas quem vai trazer mais informações sobre esse assunto todo é o Pablo Giovanni, que já está aqui comigo no estúdio. E o Pablo, que é um dos nossos setoristas de judiciário, que cobre o caso da trama golpista, né? Segue cobrindo, afinal de contas, ainda tem mais julgamento agora para dezembro, mas que também tem informações sobre esse começo de cumprimento de pena de todos eles, não só o ex-presidente, né, Pablo? Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre, né, na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, a condenação por 27 anos, decorrência da trama golpista. Esse julgamento ocorreu lá no Supremo em setembro, né? O Bolsonaro e outros 8 réus também foram condenados nesse núcleo 1 do golpe. Tem os seus aliados de governo, como Braga Neto, Augusto Heleno, o Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Anderson Torres. E quase todos hoje cumprem pena em seus respectivos locais de detenção, com exceção de Ramagem, que está foragido, e também Mauro Cid, que hoje cumpre prisão em regime semiaberto. Em aberto, perdão. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, por cumprir 27 anos de prisão, ele não terá direito a essa saidinha de final de ano. Ano passado, o Congresso Nacional, o presidente Lula tinha sancionado uma lei que tinha meio que flexibilizado as saidinhas, mas posteriormente o Congresso acabou vetando trechos dela, que limita essa possibilidade da saidinha somente para fins educacionais. Caso o detento, por exemplo, esteja no ensino médio, dê ingresso no ensino superior ou algum outro curso profissionalizante. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por regra, já que ele acabou de iniciar esse regime fechado, ele não terá direito a essa saidinha. Tem uma outra questão também hoje, que a trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por 5 crimes, 4 deles, no entendimento do Supremo, foi feito por grave ameaça, que inclusive naquele pacote anticrimes que o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou em 2019, ele tinha mudado algumas regras dessa lei da saidinha e também a progressão para o regime semiaberto. E o ex-presidente Jair Bolsonaro teria, caso a regra anterior não fosse mudada em 2019, ele ficaria apenas 16% da pena de 27 anos em detenção, no caso, em regime fechado. Ou seja, o caso dele se agrava por causa dele mesmo. Exatamente. Né? Essa lei que ele sancionou acabou corroborando contra o próprio Bolsonaro. Exato. Que hoje tem que cumprir essa pena de 27 anos e 25% dela em regime fechado. E ainda tem outras questões também nessa condenação, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, não pode ter o direito de saidinha, caso seja o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes terem sido feitos em grave ameaça, tanto o golpe de Estado, organização criminosa armada. Então, todos esses crimes estão naquele pacote anticrimes que o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou em 2019 e acabaram, querendo ou não, indo contra ele agora nessa condenação da trama golpista, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que cumprir 6 anos e 9 meses em regime fechado, para só posteriormente a esse período pode ingressar no regime semiaberto. Isso foi de interesse e, claro, o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, para que ele tenha esse direito à saidinha, que seja Ano Novo, Natal, Dia das Mães. Então, é tudo no olhar do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessas ações penais do Supremo. O Pablo, além deles todos, né, vale sempre a gente dizer, Alexandre Ramagem é o único que não, porque é foragido agora, ele está nos Estados Unidos, e o Mauro Cid, que está no regime aberto, né, ele teve a pena menor aí de todos eles, por ser o delator, de 2 anos. Mesmo assim, ele tem diversas medidas restritivas, né? Ele não pode sair de casa à noite, durante a semana, e aos finais de semana também não pode, enfim. Mas muito mais simples do que todos os outros. A gente vê a PGR hoje, né, se manifestando em relação ao general Augusto Heleno,
concordando com a prisão domiciliar. Isso tudo a gente pode ver ao longo dos próximos dias. A gente conversou com diversos advogados durante a semana que reforçaram o quanto o cumprimento da pena é dinâmico, pode modificar a qualquer momento, até mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma saúde bastante delicada, mas tem outros núcleos. O núcleo 3 e o núcleo 4 foram condenados também, tivemos apenas uma absolvição, mas eles também vão chegar nessa fase do cumprimento das penas depois que os recursos forem apresentados. E em dezembro ainda tem mais um julgamento do núcleo 2, né? O núcleo 2 na trama golpista, no entendimento da PGR, que ofereceu as denúncias contra esses réus, seria um grupo que daria suporte a um suposto plano de golpe. Seria, por exemplo, envolvidos como Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF, que daria esse suporte para que eleitores do presidente Lula, então candidato à República em 22, não pudesse votar no segundo turno das eleições e, consequentemente, o candidato Bolsonaro seria eleito no pleito daquele ano. Então, o núcleo 2, no entendimento da PGR, daria esse suporte, de alguma maneira, para que o golpe fosse deflagrado. Claro que existem outras dimensões do núcleo 2, como os réus Marília Alencar e o Fernando de Souza Oliveira, que são ex-secretários aqui do DF, que também estavam num episódio do 8 de janeiro. O Fernando, inclusive, era secretário oficial, né, durante as férias do ministro Anderson Torres, que já era secretário de segurança aqui do DF. Então, eles também são acusados também de dar algum suporte, de alguma forma ter prevaricado para que os atos do 8 de janeiro, que culminou na depredação das sedes dos três poderes, pudessem ocorrer. Tem outros réus, como Felipe Martins, que é um ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara também, que exercia essa função no Palácio do Planalto. Todos esses réus são denunciados pela PGR, tanto pelos 5 crimes que o Procurador-Geral da República formulou no Supremo no início do ano, que já teve sua aceitação da denúncia, e esse julgamento deve estar marcado para 4 sessões no mês que vem, em dezembro, e pelo entendimento do ministro Alexandre de Moraes e também pelos colegas, é o último julgamento que vai marcar esse encerramento desses núcleos centrais da tentativa de golpe. A gente sabe que tem outros réus que já são diretamente envolvidos no 8 de janeiro e que responde a par disso, um outro contexto, mas referente à tentativa de golpe que estava andando junto ao presidente Jair Bolsonaro. Esses julgamentos têm a previsão de ser concluídos ainda este ano e assim, até o momento só temos uma absolvição, que é de um general, que segundo o ministro Alexandre de Moraes, segundo as provas corroboradas pelo delator Mauro Cid, não poderia ser condenado apenas pelas provas formuladas pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, carecia de provas para que ele pudesse ser condenado pelos 5 crimes formulados pela PGR. Perfeito. E chama atenção também que no núcleo 2 aparece a primeira mulher desses núcleos da trama golpista, sem considerar, portanto, os civis que destruíram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, que também foram condenados ali dentro, né, de toda essa história da trama do golpe. Mas da trama golpista desses núcleos, né, liderados, de acordo com como a própria justiça entendeu pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a Marília é a única mulher, né, desses todos. Chama atenção também esse fator curioso. A Marília, ela é a única ré nesse processo dos 5 núcleos, né? Temos ainda o 5º núcleo, que tem o jornalista Paulo Figueiredo, que hoje está nos Estados Unidos, mas a Marília, dentro de todo o contexto, seja até pelo início do julgamento nessa semana, daqui a alguns minutos, da cúpula da PM, que também são coronéis, mas vale ressaltar que a Marília, de todos os núcleos que assim, estão envolvidos diretamente na tentativa de golpe, ela é a única mulher que aparece entre os denunciados. Ela, segundo a PGR, trabalhava como secretária de inteligência nos atos de 8 de janeiro pela Secretaria do Estado do DF, de Segurança, e no MJ ela trabalhava como suporte, um 02 do ministro Anderson Torres. Então a PGR acabou denunciando ela por todos esses crimes, que é golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado, dano qualificado de grave ameaça, organização criminosa armada, e tem um quinto agora que fugiu da cabeça, mas todos esses crimes foram imputados pela PGR, mas o que é certo já em entendimento do Supremo é que ela deve receber uma pena menor do que 27 anos de prisão, porque 27 anos de prisão, quem foi condenado por este crime, por ter liderado a trama golpista, segundo a PGR, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, então não tem como
alguns dos réus têm uma pena maior do que o colocado pelo chefe, né, o organizador dessa tentativa de golpe em 2022. Perfeito. Pablo Giovanni, que segue acompanhando a trama golpista e trouxe aí mais informações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não deve ter a saidinha de Natal, a não ser que tenha algum novo entendimento em relação à saúde do ex-presidente, né? Isso tudo pode mudar até o Natal, mas num primeiro momento tem o entendimento de que não. O ex-presidente Jair Bolsonaro se mantém na prisão definitiva na Superintendência da Polícia Federal. Obrigada, viu, Pablo? Tchau, tchau, Nath. Valeu. A gente certamente vai voltar a conversar com o Pablo muito em breve por causa desse novo julgamento, o último desse ano, que é o julgamento do Núcleo 2 da trama golpista.